Eu sou o Maurício José Kasmarek e estou aqui para apresentar o trabalho intitulado Modelos de Elementos do Relevo Lunar construídos com a técnica das curvas de nível. Quando a gente fala de Lua, quando a gente trabalha no ensino e a gente quer apresentar de forma mais detalhada, mais técnica, os assuntos relacionados com a Lua, com a superfície lunar, com os seus detalhes de relevo, a gente tem que lembrar que a superfície lunar tem, além das famosas crateras, também outros elementos topográficos, como vales, depressões, domos, planícies, planaltos. Então, esses elementos devem também ser apresentados ao público em geral, aos alunos, aos professores, para que essa riqueza do mundo lunar não se perca. E para apresentar de uma forma sólida, a gente pode fazer observação da Lua. A Lua tem uma série de características que facilitam a observação desses detalhes diretamente, só que a observação daí leva à problemática do detalhe, da interpretação do que está sendo visto. Daí que entra o material didático, porque a gente, quando faz divulgação da ciência, ensino da astronomia, deve utilizar materiais didáticos que auxiliem, que materializem certos fenômenos para que seja facilitado ao professor, ao educador, essa transição entre o que está longe, afastado, e trazer isso para dentro da sala de aula. Normalmente a gente vê modelos feitos de crateras lunares, modelos praticamente artísticos, como esse daqui. É um modelo de cratera lunar feito em relevo e parece uma réplica quase perfeita de uma cratera lunar. E essa réplica aqui, então, é uma coisa detalhada, é um material que é uma peça praticamente de arte, uma peça artística. E a gente sabe que muita gente não tem os dotes para fazer essas construções detalhadas, ou às vezes também não quer investir tanto nisso. Por isso, a gente indica que existem outras técnicas que facilitam a construção, facilitam às vezes certos detalhes e facilitam a variedade de feições lunares que podem ser construídas para uso didático. Nesse trabalho é comentado que é utilizado a técnica das curvas de nível. Curva de nível é algo que vem lá da geografia, lá da topografia, lá do mapeamento. Quando é feito mapas, uma técnica já antiga são a das curvas de nível. Aqui um exemplo. Um mapa de uma cratera lunar. Esse mapa mostra uma série de linhas, essas linhas concêntricas, uma dentro da outra, representando altitudes, a variação de altitude. Como a gente viu no modelo, uma cratera é uma escavação, é uma depressão na superfície lunar. Então, um mapa topográfico dessa cratera seria mais ou menos isso. A parte mais funda, lá embaixo, vejam que tem uma profundidade marcada em metros ali, dizendo a variação de profundidade. O que é a área mais funda e a área mais próxima da superfície. Então a gente tem aqui a área mais alta e aqui como um degrau descendo, descendo e descendo, como se fosse feito o terreno em degraus. Essas linhas aqui são as curvas de nível. Curva de nível é uma linha imaginária criada na topografia que unem pontos que têm a mesma altitude em relação ao nível médio da superfície lunar ou planetária. Então fica um mapinha desses. A partir de um mapa topográfico desses, a gente pode pegar, recortar cada anel desses e repassar numa folha de isopor, e depois de recortado cada uma,
passado na folha de isopor, recortado também a folha de isopor, vai aparecer uma folha assim e vai ter um buraco. Na outra vai ter outro buraco e um outro buraco menor até o buraco menor. Empilhando essas folhas de isopor, a gente consegue fazer um mapa topográfico muito interessante de objetos da superfície lunar. Aqui um exemplo, uma cratera lunar representada através de curvas de nível. Essa cratera lunar, cratera Surveyor, que fica na região do pouso da missão Apollo 12 na Lua. E a gente nota aqui, olha, ela foi feita de degraus, ó. Degrau, desce, 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 lá em direção ao fundo da cratera. Então aqui é o piso da cratera, aqui a parede da cratera, aqui a borda da cratera. Então vejam que é um modelo simplificado, ele simplifica a forma e mostra aqui a variação de altitude, ó. 1 metro, ó, em relação ao fundo, 1 metro, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, até 14 metros. A cratera tem 14 metros de profundidade. Isso é só uma representação particular dessa cratera aqui, desse modelo. Não significa que tem 14 metros em relação ao nível médio da superfície lunar. Então isso daqui é uma representação da cratera lunar. Vejam que fica interessante. Ela fica em 3D. É um material muito interessante, muito bonito. Aqui foi também colocado elementos de referência. Aqui a gente tem uma escala em metros, 0, 10 metros, 20 metros, 30 metros, 40, até 100 metros. Então aqui a gente tem uma referência. Que tamanho seria uma pessoa aqui? Ah, ó, 10 metros. Seja com a roupa de astronauta, 2 metros. Opa, aqui. Então isso é um referencial. Isso é um referencial. Outro referencial aqui, o nome da cratera, a localização da cratera. E aqui um referencial, os intervalos das curvas de nível, que foi de 1 metro em 1 metro. Então, também temos aqui a orientação, tudo que é mapa que a gente tem, a tradição, a padronização, que o norte fique para cima. Então aqui também tem uma flechinha mostrando que no mapa o norte seria para lá. Lembrem que isso daqui é uma superfície, ó. Então, superfície lunar. E aqui a representação da cratera. Então vejam que fica muito interessante, muito bonito. É só isopor. Aqui a gente vê as camadas. Eu citei as camadas de isopor, olha. Camadas, uma camada em cima da outra. Cada camada tem um corte diferente. Um corte diferente. Ó, começa com um corte pequeno, um buraco menor, daí um maior, um maior, um maior, um maior, até chegar lá na borda, que daí transborda e vira uma borda acima do nível do modelo aqui. Então vejo que fica muito interessante e muito chamativo. E fica também alguma coisa mais exata na forma da cratera original e fica até 3D, até aqui na nossa imagem aqui, ela está numa formação em 3D. E, como eu disse, não são só as crateras lunares que existem na Lua. Então aqui eu dou um segundo exemplo de um vale. O que é um vale? A gente tem vários tipos de vales na Lua. Um dos vales mais interessantes são os vales vulcânicos. Vale vulcânico é o quê? É uma escavação, então, na superfície da Lua, que é um vale, o que significa? É uma abertura alongada na superfície da Lua. A gente conhece os nossos vales aqui da Terra. Então, são vales, são regiões mais baixas e que serpenteiam também, tem uma forma irregular, ondulada, depende, forma EV, depende do tipo de vale. Na Lua, esse material didático que eu fiz aqui é baseado num vale vulcânico. Vale vulcânico na Lua, eles foram criados quando derrames de lava, superfície lunar, extravasou lava, e essa lava escorreu sobre a superfície lunar e fez escavações,
cavou, cortou e foi da área mais alta para mais baixa, e nesse caminho foi erodindo a superfície e fazendo vales lunares. O vale representado nesse material é o Rime erigonius. Ele rima erigonius. Aqui também, feito em isopor, placas de isopor empilhadas. Foi pego uma parte do vale. Esse vale aqui representado, ele tem 100 km de extensão, o sistema de vales. Foi pegado um trecho mais ou menos de 12 km, que é representado aqui. Aparecem algumas crateras lunares, ó, aqui crateras lunares. E o vale seria isso daqui, ó. Parece um leito de um rio, mas na verdade foi ali a passagem de lava que fez essa escavação longa, estreita e pouco profunda. Então vocês veem aqui a forma dela, como que é, olha, um vale. E isso é interessante de fazer em 3D, em material também usado isopor, um material barato, material leve. Olha o tamanho da peça que ficou, e é uma peça leve. Não é alguma coisa pesada. Eu já vi materiais mais ou menos desse tipo feito de massa de vidraceiro ou gesso. Fica muito pesado e muito frágil. Isso daqui é isopor. Então isopor, vocês sabem, ó. Caiu, ele dá uma amassadinha, um dano muito pequeno, ó. Foi feito até reforço atrás para o material não empenar. Agora, são só folhas de isopor onde foram desenhadas as curvas de nível em cada camada recebeu um desenho diferente, retirado do mapa topográfico. Então o mapa topográfico foi retirado e transpassado em cada folha que foi recortada, e cada folha recortada, cada pedaço foi colado um em cima do outro, formando desde a parte mais baixa, e olha, um degrau aqui, ó, sobe, sobe, sobe. Então, forma um mapa topográfico baseado em curvas de nível. E esse material é interdisciplinar. A gente fala aqui do quê? Fala de astronomia, fala de lua e fala do quê? Topografia, geologia, atividade vulcânica, então geologia. Isso é os fenômenos associados, criação de rochas. Olha, até o terreno aqui é meio cinza aqui, ó. Passou rocha, lava vulcânica, depois ficou também uma região criada por vulcanismo. Então, foi feito esse material aqui que mostra também as crateras de impacto, que é outro processo, mostrando um trecho da superfície lunar de uma forma simples, de uma forma então que um professor ou uma pessoa que não tenha muita paciência, não tenha muito jeito de fazer arte, isso daqui podia ser feito coberto com uma massa de papel, alguma coisa assim, criado, uma coisa mais realista também, mas seria baseado também nesse bloco diagrama em 3D baseado em curvas de nível. Então é um material que eu recomendo, da variedade para um curso, para uma aula, para uma exposição sobre a Lua, mostrando então crateras, vales, domos, depressões, vales tectônicos, tudo feito em isopor, de uma forma simples, de uma forma técnica e de uma forma que mostra como o fenômeno é aproximadamente. Então, é um material muito útil quando a gente trabalha com astronomia e quando o assunto é a Lua. Obrigado pela atenção.